E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mas sede-vos, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos ler juntos? O 48, o último aí, juntos. Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para que isso entre na nossa alma, isso desça, vamos ler mais uma vez. Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Tem um Pai aí nosso que é perfeito. O humano não é perfeito, do qual nós viemos, né? Nosso Pai humano. Mas o que está no céu é perfeito. E Jesus disse: sede vós, pois, perfeito. Agora, Filipenses capítulo 1, verso 6. Uma escritura não anula a outra, mas elas concordam em uma só palavra. É uma escritura bem conhecida e lida em todos os encontros, né? Vamos ler juntos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o dia de Jesus Cristo. Seja a morte que venha primeiro ou a sua vinda, Ele vai nos aperfeiçoar. Amém? Porque a morte nos leva ao encontro dEle. Nós vamos, aqueles que vão primeiro através da morte, eles estão lá no paraíso. Embora que eles não cheguem ainda à presença de Deus, mas já estão próximo ali. E os que ficam e vão ter a experiência do arrebatamento, eles voltam na ressurreição e nós somos transformados para subir ao encontro do Senhor nos ares. Mas de qualquer maneira que você for, você tem que estar no estado perfeito. Porque se você chegar ao dia da morte, sua morte, e você não estiver no estado perfeito, você não vai para a sexta dimensão. Porque só vai à presença de Deus o que é perfeito. Amém? Vocês entenderam? Então nós vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. Nós vamos ler a Tua palavra. Ela é o pão do céu. Ela que alimenta nossa alma. Ela que tira toda a intriga do nosso ser. Toda maledicência, toda maldade, toda impureza. É ela que elimina todo o pecado. Nós confiamos no Seu Calvário, Senhor. E por isso estamos aqui de pé. Cura, Senhor, os enfermos, liberta os oprimidos e dá alegria da salvação. Dá-nos, Senhor, é o que pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu creio que nós vamos ser abençoados. Parágrafo 7 em diante. Página 1. E esta noite anunciamos que íamos falar sobre o assunto da perfeição. Todos acompanhando, né? Agora, este parece como que um texto bastante estranho e se tomar para a noite da crucificação de nosso Senhor. Mas hoje talvez vocês estiveram ouvindo o rádio
e ouviram as diversas mensagens e os mensageiros, como eles apresentaram aquela grande e horrível dia quando nosso Senhor morreu pelos pecados do mundo. Então eu escolhi esta noite ir ao redor de uma maneira diferente para chegar a isto, para que seja um pouco diferente e poderá refrigerá-los um pouco. E possa o bendito Espírito Santo inspirar a palavra agora, enquanto fazemos o esforço de trazê-la. Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito nossa adoração, tudo. Agora, no jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim. E eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar, desobediência. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode, algum dia, permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Qualquer lei de trânsito, lei civil, seja qual for, ambiental, moral, seja qual for, projeta justiça. Se você tiver contrário, você paga por aquilo. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pôde nos salvar, ou não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então, a lei propriamente dita não podia salvar, ela podia somente acusar. Isso falando da lei do Velho Testamento. Ela só acusava. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação, ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então, ele tinha de receber o devido tratamento. Toda lei tem uma penalidade.
pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tinha que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sobre a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudesse algum dia estar na presença de Deus novamente. A menos que aquele pecado fosse acertado. Nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande aquele pecado individual, tem de ser acertado antes que aquele que o comete ou cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sobre a pena de morte. Por isso que nós morremos no corpo físico. Colocou toda a raça humana na pena de morte, súditos da morte. Quer dizer, servos da morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem, mulher, criança está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. E o pecado tem de ser acertado. Então Deus, em sua grande infinidade, em seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então ele ficou aniquilado, e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado, e seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre separado da presença de Deus. Agora notem este pecado, e como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Então não haveria nada mais para ele fazer a não se aplicar a pena, aplicar a pena por essa transgressão. Repetindo, ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora, é um quadro escuro que temos aqui. Não é escuro até aqui? Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus
é amor. Aleluia. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Porque nós pensamos que ele é cheio de amor porque ele só passa a mão por cima, acaricia. Mas amor é justiça, é verdade. Não se engane com pessoas que passam a mão nos seus ombros, na sua cabeça, você estando errado, porque você está enganado. Não é isso? Deus é amor, mas é justiça. E vou repetir. Amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei, que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para esses filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei, e a pena de sua lei era a morte. Então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. Você é objeto do amor? Como filho, nós é objeto do amor do nosso pai e nossa mãe. Mas você é objeto do amor divino. E Deus, por sua presciência, quando Ele tanto amou sua raça, e não está feliz de você ser da raça de Deus? Que raça que você é? Eu sou italiano, eu sou baiano, eu sou isso, sou aquilo. Que raça vocês são? Hã? Que raça que vocês são aqui? De Deus, raça de Deus. Ainda sobre a penalidade, ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho, que não conhecia pecado, e serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Isso era o que fazia lá no Velho Testamento. O sacrifício era provisório. Não era um sacrifício perfeito ainda. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas. Uma morte substitutiva, mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir. E o que seria? Eles eram sombras do real objeto que estava por vir. E o real objeto que estava por vir era o seu filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra. E uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. Fica alguém aqui de pé, por favor. Vamos ver se reflete a som. Fica aqui, irmãos. É bom esses tipos. Olha lá, fica aí de pé. Cadê a sombra? Olha lá. Isso daqui, ó. Essa
sombra, como o profeta diz, é apenas o lado negativo do objeto. O sacrifício do Velho Testamento era a sombra do verdadeiro. Amém. Pode assentar. É um tipo. E eles apenas falavam da vinda do Cordeiro, ou do Calvário. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus e tomar aqui o que Paulo, grande apóstolo, está falando, tentando separar essas coisas para nós, no capítulo 10 do livro de Hebreus. Nós lemos assim: e como amo a palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles e terei de prestar contas. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra, e Deus é responsável por sua palavra. Nós vemos tanto hoje, presta atenção nisso, nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Isso é uma vergonha. E descobrimos ao irmos às igrejas, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo, quer dizer que chora quando está pregando, ou ficar dando risada, a igreja vai fazer a mesma coisa. O pastor dando risada daqui, a igreja fica dando risada de lá. O pastor chora daqui, a igreja chora de lá. Emoção. É igual velório. Você vai lá, começa a chorar, todo mundo chora. Um conta uma história engraçada, todo mundo ri. Emoção, emotivo. Ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. Quem a lembra que foi falado alguma coisa há poucos minutos? Alguém ouviu o profeta falando? Ou nós não damos conta? Será que nós prestamos atenção nesses 5 minutinhos que o profeta fala? Quem ouviu ele falando sobre isso aqui? Erga a mão. Só um prestou atenção. Ele falou sobre isso daqui. As nações têm espírito. Igreja tem espírito. Por isso que forma grupinho. Por isso cada um defende seu grupinho. Se você pegar o espírito da igreja, você vai defender aquele grupo. Mas se você pegar o Espírito Santo, você vai defender Deus, a palavra. Alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. Mas, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que deveríamos estar na palavra, é hoje. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito, as minhas ações, mas eu quero que tenham o espírito
Espírito de Deus, pela palavra de Deus, isso produz a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Isso produz a verdade. Eu não sei como nós vamos chegar lá diante de Deus. Isso não está falando lá mais de fora do nosso meio. Cada um produzindo um espírito, um grupo, em torno de si. Então, nesta grande oportunidade, esta noite, eu gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Como já disse no passado, ela era apenas um cárcere. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito. Ponto dedo. Mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhores. Sabe o que é dívida? Penhores. Quando você não pagar, você não. O carro penhorou o carro, a casa, se não pagar a dívida, você não pega ele de volta. Mas não havia redentor para tirá-lo com ela. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora, notem Hebreus, no capítulo 10, enquanto lemos. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Lembre-se, ela era sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra dos bens futuros. Você está nos bens futuros de Deus? E não a imagem exata, note, das coisas. A imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam, pôde aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora, Deus, no princípio, requereu perfeição. Não requereu? E agora? Será que nós estamos na presença de Deus? Quem está perfeito aqui? Quem pode apontar o dedo para o outro aqui? Tem alguém? Tem, irmão Samuel? Não. Deus, no princípio, requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, ele disse: sede vós perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou mesmo e disse: sede
perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. E a Bíblia diz que a lei nunca poderia, com os seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. E esses sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sobre a lei, o guardador das leis, ou sobre as sombras, poderia ser perfeito. Doutra, versículo 2, maneira teriam deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer, que você, de algum mérito na presença de Deus, repetindo, se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas. Está vendo, legalista, que nós só sabemos apontar o dedo para a vida dos outros. Ó. Aí, ó. O homem é assim. Uma irmã me falou essa semente, a maior vitória que eu tive é não julgar mais a vida dos outros. Eu não abro minha boca para falar a vida, principalmente de irmãos da fé. Eu posso ver ela lá pelada na rua, ele pelado, ele Deus. Mas nós é cheio de... Jesus não falou isso, que nós não devemos julgar? Não falou? Que a medida que você mede será medido. É por isso que nós estamos em fracasso, porque o amor, ele fica cego. Se você tem o Espírito Santo, você não vê nem a fraqueza do seu irmão, você vê, mas você passa por cima, porque você ama aquilo. A palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que Deus, o amor de Deus, ele é cego num sentido. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus ama até os ímpios aí, ele dá chuva, dá sol para o trigo, para o joio. Agora, destino é conosco. É escolha sua. Ninguém vai chegar lá e dizer, Deus me condenou, Deus me fez isso. Foi você que escolheu. Você já ouviu falar que a escolha determina o destino? Então ele amou todo mundo. Aí compete a você. Então Cristo morreu. Voltando, se houver uma coisa que você possa fazer que fosse em vão, que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir. Você diz, eu vou parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema. Ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo unir-se à igreja. Viu? Unir-se à igreja. Vou unir a igreja agora. Rituais, cerimônias, batismo. Eu vou batizar em nome de Jesus. Ordens da igreja. Está caladinho aqui, não conversar.
leitura de credos, ler a mensagem ao pé da letra, igual nós estamos falando, fazendo, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sobre condenação, e não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro. Ele não podia pegar o mais bonzinho e pôr para morrer por nós. Um homem para morrer pelo outro. Porque presta atenção nisso, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo, nascido neste mundo, era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode espiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sobre o Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar, e digamos que, se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado. A lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável, o coitadinho tentando balir, a sua pequena veia jugular cortada, enquanto ele esperneia, estremece, enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. O adorador ponhava as mãos sobre o cordeiro ali, ficava segurando, vendo ele morrer em seu lugar. Enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, por roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo os maus pensamentos, ou que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado, e ele tinha de reconhecer que esse cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Presta bem atenção nisso daqui. Dó do coitadinho. Eu não quero dizer que nós temos que ter dó do sacrifício de Jesus, mas nós devemos tomar esse sacrifício e sempre pensar assim: era eu que deveria estar aniquilado para sempre. E se eu estou vivo é por causa dele. Mas o homem
Então, logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Viu? Sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disto. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal, e por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria. E ele fazia aquilo no holocausto porque era a única maneira que conhecia. Então, vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ele não podia retornar para o homem, pois era um animal, o outro era homem, um animal inocente por um homem culpado. Mas, vamos dizer mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3h, ele morreu. E o imaculado, inocente, Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, então não é por obras, não é porque pelo que você faz, pelo que eu fiz. Repetindo, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de cordeiro, ele não é um cordeiro como aquele outro. Nenhum homem podia vir a este cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Espero que isto penetre bem fundo agora. Veja, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas. E seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha e nem ruga.
E se Deus requeria uma igreja sem mancha e nem ruga, Ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia, requeria sua justiça. Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-lo ou fazê-la. E o homem não pôde fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus não permitiu ver isso pela lei, pelos juízes, ou por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou os homens justos, eles descobriram que cada um falhou. Os profetas falharam. E então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Aleluia! Lembre-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se ele tivesse chamado mais santo, reverendo, padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Ele não poderia fazê-lo, porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Aleluia! Não dá para a gente dar um aleluia? Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória. Nenhum outro. Não um homem. Não um bom homem. Tampouco um judeu ou um gentil. Jesus não era nem judeu nem gentil. Ele era Deus. Aleluia. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, presta atenção, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Eu já vi no nosso meio, eu tenho que falar no nosso, onde eu estou. Às vezes uma pessoa, a pessoa largou a mulher, foi embora com outra. Uma vez, fez segunda vez, fez a terceira vez, e às vezes você fica apontando o dedo. É do diabo. Às vezes aquilo é um salvo e o outro lado não é salvo. Vocês acreditam nisso? A palavra, ela arrebenta com o legalismo nosso. Ela arrebenta com o espírito religioso.
Espírito religioso não tem lugar na palavra. Por isso que as três coisas que Lutero viu lá, primeiro dele se ver lá, segunda de não ver pessoas que ele pensariam que estariam lá, e de ver pessoas que ele não pensava que estariam lá, estavam lá. Então nós vamos finalizar esse parágrafo aqui, ó. Não é o que você faz. Agora você vai falar, mas então posso fazer o que eu quero. Eleito não quer fazer nada errado. Aleluia. Eleito não quer fazer nada errado. Quando ele erra, ele se arrebenta. É verdade ou não é? Só que ele está sujeito. Ele está sujeito. Logo ele cai em arrependimento. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Presta atenção nisso. Fala para você, eu nunca poderia ser perfeito. Eu vou falar uma coisa para você. Você que cobiça. Eu vou parar de cobiçar. Você parou de cobiçar, amanhã você vai voltar. Eu fumo, eu vou parar de fumar, amanhã você vai voltar a fumar. Eu roubo, eu vou parar de roubar, amanhã você vai parar de roubar. Se você fazer isso, você vai voltar a fazer. Mas se Deus fazer, nunca mais você vai fazer aquilo. Quem já foi liberto de um espírito aí, depois você se deu conta, eu falei, meu Deus, eu nunca mais fiz aquilo. Aquilo lá foi Deus, não foi você. É isso que Deus vai fazer com nós. Ele está tirando nós. Nós estamos muito humanos. Humanitismo, há muito humanitismo em nós, muita carnalidade, crente carnais, sabe? E Deus quer purgar nós, não é as suas ações, não é o que eu faço, mas é o que Ele fez, aleluia. Então nós vamos dizer, eu nunca poderia ser perfeito, fala você, eu nunca poderia ser perfeito. Tampouco vocês, certamente. Eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação. Aleluia! Vamos dizer junto, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Você crê em Jesus Cristo no Calvário? Aleluia! Você é salvo segundo sua fé na palavra. Amém? E a graça soberana toma conta de você. Dá um chute no diabo. Aleluia! Resiste ele, ele fugirá de você. Não é a sua fraqueza. Paulo buscou incessantemente um espinho que ele tinha. Buscou, chorou, buscou, jejuou. Sabe, Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque Deus sabia que Paulo, a fé de Paulo, ele desejava ser perfeito. O eleito deseja ser perfeito. Amém? E Deus está olhando o seu coração. Deus abençoe a cada um. Eu creio que isso possa ajudar, pode ajudar a cada um de nós. É variedade, é ler as mensagens. E às vezes nós pegamos uma mensagem e vamos mastigando com a igreja, mas também nós fazemos isso. Graças a Deus. Nós não damos, o diabo não tem que falar de nós. Porque o diabo
Cuidado com o que você fala. E eu tenho sempre falado, nós não temos tonteria com a mensagem. Nós não temos meninice com a mensagem. Ler a mensagem, ler parágrafos da mensagem, uma vez que esteja no espírito da palavra, é o quinto de Efésios. Amém? É o quinto de Efésios para aperfeiçoar a igreja. Outros só ficam na fita. É política isso daí. É espírito errado. Outros só ler no pé da letra. Outros só juntamento de parágrafo. Tudo política. Mas o quinto de Efésios é uma variedade que Deus deixou para a noiva de Jesus. Amém? Amém. Deus continue vos abençoando e fortalecendo a sua fé. Por isso que a fé é o fundamento. Olha lá. Se você tem sua fé na genuína palavra, pode deixar que Deus vai, tudo aquilo lá vai ser acrescentado em você. Deus vai acrescentar tudo aquilo em você. O problema é que nós não temos fé na palavra. Nós falamos que cremos e não cremos nada. Religioso não crê. Ele é formal. Legalista não crê. Às vezes você vê uma pessoa errada e crê. E o certo não crê. Aleluia. Você crê? Tudo é possível. Somente crer. Vamos cantar somente crer de pé? Toca, meninos. Bem reverente, assimilando isso que você ouviu, que a sua salvação é pela sua fé. E se você crê, tudo é possível. Todas as naturezas, todas as virtudes do Cordeiro, elas são acrescentadas para o que crê. Genuinamente na palavra. E quando você crê, você vai vencendo o eu vai saindo de cena e o novo homem vai sendo formado em você. Aí você não mente mais, não rouba mais, não prostitui mais. Aí você vai ser mudado. É Deus que está mudando você segundo sua fé, não segundo suas obras. Aquilo que você quer fazer para oferecer a Deus, mas é aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Somente creia no que Ele já fez. Vocês entenderam? Amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Você vencer. Tudo é possível se você crer. Amém? É segundo a fé no que Ele já fez. Não no que você faz ou vai fazer, mas é o que Ele já fez. Quando você crê no que Ele já fez, essa fé vai te movendo à estatura do varão perfeito. Creio, Senhor, creio, Senhor, Tu
Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Jesus estava conversando com seus discípulos, aí eles falaram: é duro ser salvo, como nós poderemos ser salvos? Aí Jesus disse: o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Amém? É impossível nós sermos salvos de nós mesmos, mas para Deus é possível, se você crê. Vamos cantar mais uma vez? Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Erga a mão. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer, nada, nenhum demônio, nenhum espírito perturbador, nenhum espírito atentador que te atenta. O diabo tem rugido como leão, mas você resiste ele. Qual é a forma? Crendo pela fé. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia. Ó Jesus, leva-nos agora para casa com esse alimento, com essa mente espiritual aberta, que não é com aquilo que nós fazemos ou que nós temos feito, mas é por aquilo que o Senhor já fez. E nós cremos somente no que o Senhor já fez. Isso dará conta, a graça soberana dará conta por todo o caminho para aqueles que creem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva cada um para casa nesse descanso. O nosso lugar de repouso é Cristo. Aleluia! E que nós possamos entrar nesse lugar santíssimo, em nome de Jesus Cristo. Cada um leva a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus continue vos abençoando. Aleluia.